Pessoal, então aproveitando o nosso vídeo anterior que a gente conversou a respeito de todas as características, as opções aqui, né, dos implantes mamários, conversar um pouco com vocês também sobre a evolução aí no sentido do manejo dos implantes, né, não só a evolução do material, a evolução das técnicas, né, isso fez com que a cirurgia mamária evoluísse demais nos últimos anos, mas também a questão de a evolução aí do manejo dos implantes, como trabalhar com eles da melhor forma possível e todas as evidências científicas em cima disso para que a gente pudesse diminuir ao máximo qualquer risco de contaminação, de colonização ali durante a cirurgia com, né, o tecido mamário. Justamente buscando o quê? A gente sabe que uma infecção aguda, né, imagina uma infecção da cicatriz cirúrgica que vem a acometer o implante, é uma situação rara, mas é uma situação que muitas vezes acaba, né, puxando a necessidade de um tratamento com antibiótico, uma eventual retirada dos implantes, porque é muito difícil realmente o antibiótico conseguir ser efetivo numa infecção de implante. Tá? Então retirar as próteses, fazer o tratamento para depois recolocá-las. Mas isso não é o mais frequente. O mais frequente é uma microcontaminação, uma colonização ali, né, mais leve, mais sutil, bactérias que ficam ali em certa harmonia, em certo equilíbrio, no chamado biofilme. Então, na cápsula que o organismo cria ao redor dos implantes, tem essa bactéria, essa contaminação, microcontaminação, que fica ali a longo prazo, mas que gera um metabolismo, gera um processo ali, né, metabólico que pode, a longo prazo, trazer a chamada contratura capsular. Então, a ideia dessa evolução de como manejar os implantes, né, publicado aí em 2013 como os 14 pontos de segurança, e isso eu queria conversar com vocês, esses 14 pontos, como isso pode nos ajudar a reduzir esse tipo de microcontaminação durante a cirurgia, que possa trazer essa colonização, então, e diminuir com isso a chance de seroma, que é a formação de líquido, e contratura capsular. Então, pessoal, o primeiro ponto é utilizar o antibiótico. Então, utilizar o antibiótico na indução, antes de começar a cirurgia, tá? Que corre pela veia, porque se a gente vai fazer a cirurgia de implante mamário com antibiótico circulante, né, nas nossos pacientes. Tá? Então, a utilização de antibiótico profilático, isso é utilizado, né, na grande maioria das cirurgias eletivas, cirurgias agendadas, né? Não só cirurgias plásticas, mas então um antibiótico profilático ali na indução da anestesia. O segundo ponto é a gente evitar ao máximo a colocação dos implantes pela areola ou pela axila, quer dizer, são regiões mais colonizadas, mais naturalmente contaminadas ali na pele, as glândulas sebáceas, aqui os ductos mamários, e pode acontecer então de na passagem do implante a gente ter algum contato ali com uma glândulazinha, com né, um ducto, e levar essas bactérias ali para dentro da loja ali, onde vai se instalar o implante mamário e gerar essa microcontaminação que eu comentei, que a longo prazo pode aumentar o risco de contratura e de, né, a gente ter que fazer uma troca desse implante de forma mais precoce pelo tratamento da contratura capsular. Terceiro ponto, então, sabendo que as areolas têm esse grau de colonização mais acentuado, mesmo com o banho hospitalar pré-cirúrgico, com a higienização toda feita já no centro cirúrgico, né, a antisepsia, com todas as camadas sequenciais de antissépticos utilizados antes de iniciar a cirurgia, tá? Todo o isolamento, né, a área cirúrgica fica totalmente isolada, né? Com tudo isso feito, então se utilizam os protetores areolares, tá, próprios, ali são filmes estéreis, né, descartáveis, que tem no hospital, que a gente coloca então como se fossem adesivos que vão isolar os mamilos. Então a gente, depois de totalmente a pele preparada, tudo pronto para começar a cirurgia, nossa instrumentadora vai lá e cobre então as areolas com esse adesivo que fica então isolado. Então não pode ter contato dos implantes em nenhum momento, nem de nada, nenhum material com as areolas, que a gente sabe que é uma região mais colonizada. Esse seria o terceiro ponto. Pessoal, o quarto ponto é bem interessante. Ele nos recomenda, né, uma cirurgia, que a cirurgia plástica ela é muito assim mesmo, mas uma cirurgia mais delicada possível, mais atraumática possível. Quer dizer, o cirurgião plástico tem muito esse conceito mesmo, e nesses 14 pontos não podia deixar de estar presente, essa cirurgia mais atraumática, mais delicada possível, porque o tecido, quando ele é muito lesionado, esses pequenos fragmentos, essas pequenas areazinhas, né, de lesão, de tecidinhos machucados, tecidos que se desprendem, podem formar ali debris, podem formar fragmentos, que são prato cheio aí
para a colonização bacteriana, tá? Alimento ali para as bactérias. Então, uma cirurgia delicada, uma cirurgia traumática, cuidando bem dos tecidos para que a gente tenha o mínimo de lesões, de debris. O outro ponto vai nessa mesma linha, cirurgia com uma hemostasia prospectiva, quer dizer, a gente faz uma cirurgia sob visão direta, né? Um campo muito bem visualizado para que a gente possa cauterizar aqueles vasinhos todos antes de ter qualquer tipo de sangramento, seja num plano subfacial, na frente do músculo, ou num plano submuscular, dual plane. A gente trabalhar e ir cauterizando, existem pinças específicas para isso, cuidando para deixar essa cirurgia exângue, né? Não ter sangramento, justamente porque o sangue, da mesma forma que esses debris, esses tecidinhos que eu comentei, né, que ficariam ali soltos, são pratos cheios para a bactéria, o sangue da mesma forma, né? Então, se fica ali, no final da cirurgia, um sanguinho ali ao redor da prótese, é um meio de cultura para uma eventual bactéria possa se aproveitar e proliferar, e aí, de novo, aumenta a chance de contratura capsular por gerar o biofilme, essa colonização bacteriana. Tá? Então, uma cirurgia atraumática e minimizar ao máximo com os materiais, né, adequados qualquer tipo de sangramento. Pessoal, sexto ponto. Então, evitar atravessar a glândula mamária, evitar o contato do implante, né, com a glândula mamária em si, porque a glândula mamária tem os seus ductos, tem os cistos, regiões anatômicas que podem ter colonização bacteriana. Então, evitar ter o contato do implante com a glândula em si. E para isso, a colocação dos implantes num plano subfacial, quando é na frente do músculo. Então, a gente tem o músculo e a fáscia do músculo. Esse implante ele vai ser colocado na fáscia do músculo, vai ser levantada junto com a glândula, e o implante vai entrar embaixo da fáscia, não vai ter contato com a glândula. Ou quando submuscular, dual plane, o implante ele vai estar então protegido aqui pela musculatura, e na partezinha final, né, que é o dual plane, ele fica 2/3 atrás do músculo e 1/3 na frente. Esse na frente seria coberto pela fáscia e não teria contato com a glândula. Isso é bem importante também nas cirurgias de mastopexia. Então, a gente fazer primeiro confecção da loja, colocação dos implantes, fechamento, então quer dizer, a gente isola o implante para depois trabalhar a glândula mamária, né, seja uma redução, seja uma mastopexia, né, então a cirurgia acaba sendo praticamente duas cirurgias em uma. Primeiro a colocação do implante, isolamento dele, e aí ele fica isoladinho, fechado na anatomia que a gente trabalhou ali na loja, né, seja com alça muscular, sutiã interno, dual plane, submuscular, para depois dele fechadinho ali dentro, a gente trabalhar a glândula mamária. Então, evitar o contato dos implantes com glândula para diminuir essa colonização, esse contato com eventual contaminação bacteriana. Sétimo ponto, a gente mostra muito para vocês na nossa rotina lá no centro cirúrgico, no Instagram, que é irrigar, tá, tanto os implantes quanto a loja, né, depois da confecção da loja para o implante mamário, seja subfacial, seja submuscular, né, dual plane, irrigar com solução de antibiótico. A gente utiliza uma solução tripla de antibiótico, 2 antibióticos e um antisséptico, na verdade, então uma chamada solução tripla, né, uma solução que fica laranjinha ali, com soro fisiológico, e a gente irriga, então o implante ele vem da caixinha dele esterilizado, num vácuo lá dentro. Então a gente injeta o antibiótico lá dentro antes de abrir a caixinha, né, uma questão de evitar esse contato com o ar no vácuo, né, que pode ter um efeito aspirativo. Então injetou o antibiótico lá dentro, aí sim ele é aberto, irriga o implante com antibiótico, irriga o funil, que eu também vou comentar sobre esse passo, o funil de Krer, que a gente vai utilizar, é um dispositivo que a gente vai utilizar para introduzir o implante também com antibiótico, e irriga muito lá dentro com essa solução de antibiótico para que antes do implante ser colocado, tudo esteja com muito contato ali com essa superfície, né, antimicrobiana, tá? E aí o oitavo ponto é justamente a utilização do funil de Keller, o funil introdutor do implante. Então ele é um funil desenvolvido, é um funil plástico, maleável, todo internamente revestido por ácido hialurônico, tá? Também, né, poucos fabricantes, né, poucos fornecedores no Brasil. O hospital já consegue providenciar para a gente esse dispositivo hoje em dia de rotina junto com os implantes. E aí é isso, o implante já irrigado com antibiótico passa para o funil sem contato com a luva, né? Então da caixinha ele é, né, colocado no funil, que também está irrigado com antibiótico. Na pontinha do funil a gente vai cortar de acordo com o volume do implante, né, o quanto que a gente precisa de diâmetro para que ele consiga passar. O implante vai ser, no lugar de contato com a luva do cirurgião e colocado nesse contato com a luva do cirurgião e colocação, esse atrito ali com a pele não só pode prejudicar a cicatrização, como pode pegar uma glândulazinha, pegar um ductozinho e, né, empurrar e levar uma bactéria eventualmente da pele.
como, imagina, uma cirurgia muito mais, né, no touch, que a gente chama, vai para o funil, do funil a gente vai simplesmente fazer um movimento de bisnaga aqui de confeiteiro, e ela vai entrar de uma forma muito mais suave e não só proteger nossos tecidos, nossas estruturas lá dentro, confeccionadas na loja, como evitar qualquer tipo de contato com a pele e qualquer tipo de contato com a luva do cirurgião. Apesar da gente, nesse momento, trocar as luvas por novas luvas, fazer toda a higienização também da luva com antibiótico, porque depois a gente pode ter que ajustar o implante, posicionar, mas um contato mínimo e com a luva toda irrigada com antibiótico. Por mais que a gente faça isso, é muito interessante a questão do funil para a gente evitar esse contato, né, de pegar o implante e ter esse atrito ali na pele. Então, bem importante a utilização do funil introdutor, o funil de Keller, para a colocação dos implantes. E o nono ponto é esse, né, totalmente ligado ao oitavo, que a gente, tudo que for depois de colocado o implante, não tem jeito, às vezes a gente vai precisar, né, conferir o posicionamento, ajustar, ele precisa estar perfeito ali antes da gente fechar. Simétrico, né? Então a gente compara ali a posição da costela. Então tudo que vai eventualmente entrar em contato ali com o implante nesse momento tem que ser tudo material novo. Então a luva trocada, irrigada com antibiótico, né? Então o funil ele vai fazer a introdução desse implante sem tocar com a pele, sem eventualmente, né, espremer ali, levar alguma bactéria da pele lá para dentro. Então ele vai entrar sem tocar a pele, né? E de forma suave. E aí tudo que dali para frente for encostar no implante tem que ser tudo material novo, e especialmente a luva, né, nesse ajuste, nessa conferência de posição, uma luva nova e irrigada também com antibiótico. 10º ponto bem legal, minimizar o tempo de exposição do implante, né? Por isso que eu até comentei nas mastopexias com prótese, aquela cirurgia que a gente vai não só colocar o implante como trabalhar a mama, a gente, uma vez que colocou os implantes, né, imagina, a mastopexia muitas vezes vai demorar ainda mais 3 horas depois da colocação dos implantes, 2 horas e meia, 3 horas. E é muito tempo desse implante exposto ali. Ao ambiente, né, mesmo que no centro cirúrgico, tudo esterilizado. Então a gente colocou os implantes, a gente já faz o fechamento, o isolamento dele lá nos tecidos, né, na profundidade, para daí sim fazer toda a cirurgia de ajuste de pele, mastopexias, que não vão ter mais contato com o implante. Então, minimizar o tempo de exposição dos implantes, tá? Quer dizer, uma vez que colocou, conferiu, algumas cirurgias a gente precisa sentar um pouquinho a maca cirúrgica para conferir questão do colo, questão de posicionamento, e aí a gente já fecha. Nesse momento a sala cirúrgica fica fechada, não tem entra e sai, né? Mesmo que, claro, é sempre a equipe de enfermagem, né, que está ali nos auxiliando. Então essa hora que vai manusear o implante, a sala... Isso acontece muito também em cirurgias de ortopedia, que trabalham muito com implantes, com próteses, né? Esse momento a sala fechada, não tem entra e sai, e os implantes, uma vez colocados, o que precisar de conferência foi concluído, a gente vai fazer o fechamento e reduzir o tempo de exposição desses implantes. Em seguida, pessoal, evitar o uso de moldes. Tá? Então, hoje em dia a gente tem a disponibilidade dos softwares, né? A gente utiliza muito aqui na clínica o Crisalix, então softwares de digitalização 3D da mama. A gente utiliza muitos provadores aqui na clínica, são moldes que a gente coloca, o paciente prova né, especialmente para cirurgias mamárias de aumento, não mastopexias, porque essa prova fica mais difícil. Mas a paciente conseguir provar aqui na clínica, a gente conseguir tirar todas as medidas, subir as imagens para o Crisalix, para o software, analisar com o paciente, e em cima disso a gente tem as próteses ali mais prováveis, quer dizer, fazer uma boa escolha desse implante já antes, de acordo com a anatomia, de acordo com os objetivos, né, nas consultas pré-operatórias. Na cirurgia, claro que a gente vai ter ali uma medição interna, né, depois de confeccionado o espaço, a loja, a medição interna e a definição desse implante. Então a gente tenta acertar nesse momento, para escolher exatamente a prótese ideal, né, dentro daquilo que a gente conversou, que a gente definiu no pré-operatório, e aí essa prótese vai para o antibiótico, para o funil e para a inserção. O molde a gente utilizava muito há um tempo atrás, são próteses idênticas, só que lisas, que a gente coloca para sentir o volume, sentir a projeção, e aí sim abrir a prótese definitiva com mais certeza ali naquele tamanho que a gente quer. Qual o problema? Primeiro que eles normalmente não têm o preenchimento igual do implante, então também não é um auxílio assim tão perfeito, não é exatamente o efeito da prótese, muda um pouco, tá? Esses moldes, eles são reesterilizados, então não é um implante que vem como a prótese, que vem fechado, né, específico, ele é como um material cirúrgico, né, ele é reesterilizado. E esse coloca e descoloca, né, esse tira e sai, pode acontecer a mesma coisa da questão de entrar na hora, vai passar o molde ali, vai levar alguma bactéria ali, né, pode levar alguma bactéria ali da pele, espremendo ali o molde na passagem dele,
para a loja. Tá? Então, pode também gerar algum sangramento nessa passagem. Então, hoje em dia a gente tem esse conceito de evitar esse coloca e tira de molde, essa prova no intraoperatório. Então, a ideia é já ir com a definição mais precisa possível, tirar as medidas internas, bater o martelo naquele momento e aí partir já para a colocação do implante baseado nesses, nos pontos anteriores daquela entrada da prótese com funil, no touch, mais sutil possível, para minimizar esse trauma, dessa entrada e saída e eventual contaminação nesse momento. Depois, pessoal, vem o fechamento por camadas. Então a gente faz um fechamento todo hermético. Hoje em dia a gente utiliza muitos fios farpados para o sutiã interno, para a estabilização do sulco. E a partir daí o fechamento profundo, então o sutiã interno, o fechamento por camadas, para justamente trazer uma boa cobertura ali inferior, uma boa estabilidade, tá? E um bom isolamento desse implante, ligado aqui a essa sustentação, essa fixação do polo inferior. Então um fechamento por camadas muito bem feito, para a gente ter um bom isolamento desse implante. Uma outra questão, pessoal, e aí o 13º ponto, é evitar o uso de drenos. Tá? Muitas cirurgias de mama a gente precisa usar dreno, muitas a redução mamária, mamas muito glandulares, as cirurgias secundárias de troca de implante, troca de plano. Muitas vezes a gente precisa usar dreno nas cirurgias, os explantes, as cirurgias de explante, tá? Mas muitas vezes a gente precisa usar dreno e até em cirurgias que tem prótese mamária, como eu comentei, essas cirurgias de troca de plano, mas a gente evita ao máximo colocar dreno na loja da prótese. Então, loja do implante, especialmente quando atrás do músculo, dual plane, a gente evita ao máximo colocar um dreno naquela região, a não ser uma situação muito, muito pontual, tá? O dreno muitas vezes ele vai mais no plano acima do músculo, por uma situação, por exemplo, de troca de prótese, que a gente tinha uma prótese na frente do músculo, por exemplo, com contratura, a gente teve que tirar toda essa cápsula, trabalhar essa loja da prótese anterior, tirar a pele, tirar tecido, e a prótese está embaixo do músculo. Então, embaixo do músculo não vai ficar dreno, e eventualmente em cima pode ser que precise para drenar essa loja anterior, mas não vai ter contato com a prótese. Então, dreno é isso, evitar ao máximo e, quando necessário, não em contato com a prótese, porque, querendo ou não, o dreno vai entrar, ele tem um acesso, tem um pertuito, e ele estando em contato com a prótese, ele poderia, teoricamente, aí, aumentar o risco de uma colonização bacteriana do implante. Então, se for utilizar o dreno nas próteses, a gente tenta ao máximo usar esse dreno não em contato com a loja da prótese. Ele pode estar em uma outra camada, ou então numa redução mamária que não vai ter implante, para diminuir a formação de seroma, a formação de líquido, mas evitar ao máximo o dreno em contato ali com a prótese. E aí, pessoal, o 14º ponto, o último ponto, uma recomendação futura que existe, que é especialmente para aqueles procedimentos de mucosa oral, procedimentos odontológicos, especialmente quando tem alguma infecção relacionada, para aquelas pacientes que têm prótese. Então, o paciente já tem prótese há alguns anos, vai para um procedimento desse tipo, usar o antibiótico profilático para justamente evitar uma quebra de barreira, dessa infecção, desse procedimento local, e que essas bactérias possam correr, girar na corrente sanguínea, tá? Dispersar pela corrente sanguínea e eventualmente atingir ali a região dos implantes. Claro que é algo já bastante teórico, um excesso de zelo, mas normalmente esses procedimentos odontológicos eles trazem essa antibiótico-terapia, ou uso de antibióticos de forma profilática, tá? Mas seria essa recomendação, então uma recomendação não para o momento da cirurgia, mas futuro, por excesso de zelo, então utilizar os antibióticos especialmente nesses procedimentos invasivos aí, especialmente os de cavidade oral. Interessante, Então a gente tem essa evolução não só das técnicas cirúrgicas, não só dos materiais, como também essa forma de manuseio e essa publicação, esse norte que a gente tem hoje em dia, essa padronização muito bem publicada que, depois de 2013 passou a ser gradualmente cada vez mais divulgado e falado em cada vez mais países e mais consolidado, e hoje a gente consegue seguir super bem aqui no Brasil, aqui nos hospitais que a gente opera em São Paulo, com esses materiais específicos, com esses cuidados técnicos, táticos, então poder respeitar esses 14 pontos e com isso minimizar justamente o risco de colonização bacteriana, de contaminação, microcontaminação dos implantes, com isso diminuir uma eventual contratura capsular futura.